Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Em Lucas capítulo 24, verso 51 está escrito: E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Lucas 24, 51. Agora vamos para Atos capítulo 1, verso 3, que está escrito: Aos quais também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas 24, 51 e Atos capítulo 1, verso 3. Seria mais uma contradição na Bíblia? Jesus ressuscitou e subiu aos céus no mesmo dia. Pare para pensar comigo. Jesus subiu aos céus no mesmo dia que ressuscitou ou 40 dias após a sua ressurreição? Muitos me perguntam como pode o mesmo autor narrar o mesmo fato e se contradizer? Uma parte ele fala que ele subiu no mesmo dia, é o que as pessoas estão afirmando. E outra diz que ele subiu aos céus 40 dias após a sua ressurreição. Mas nós lemos o texto e muitas pessoas não percebem um detalhe muito simples que tem nos versículos. Leem, não entendem o seu contexto, mas tire o contexto de cena nesse exato momento, que é importante examinar o contexto. Mas vamos tirar o contexto. Só no próprio texto nós podemos observar que não é contradição, mas sim podemos afirmar que seria uma harmonização textual. Irmão Paulo César, fique até o final desse vídeo, por gentileza, preste atenção na minha argumentação, que eu tenho certeza que você vai entender que há coerência em minhas palavras. Então, o mesmo autor pode se contradizer? Não estou dizendo que não possa, existem casos que se contradizem, mas nesse caso específico aqui, existem detalhes tanto em Lucas 24, 51 como Atos 1, 3. Então vamos lá. Em primeiro lugar, muitos estudiosos, pessoas que dedicam sua vida aos estudos profundíssimos nos textos sagrados, acreditam que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, seria um resumo. Já Atos, ele narra de uma forma mais específica detalhes. Então, seria uma harmonização textual e não uma contradição propriamente dita. Então, para você ter uma ideia, quem estuda sabe, se você não estuda, você vai saber de um dado agora importantíssimo. Na literatura grego-romana, o interessante é que ele tem uma prática muito comum, que eles omitiam, muitas das suas narrações, eles omitiam a questão de pausas, intervalos e focavam na mensagem principal, ou seja, na mensagem central. Então, uma colocação importante que eu quero que você guarde aí no seu coração é que a omissão de um detalhe não significa a negação dele. Tem pessoas que acham que omitir um detalhe seria negação, não. É apenas uma omissão. Então vamos lá. Nós, ao lermos o texto, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, veja o que é que diz o versículo 50. Lemos o 51, veja o 50, o contexto. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos abençoou. Essa questão que o levou fora até Betânia, nós podemos observar aqui que dá uma visão de uma janela de tempo. Então veja, que essa janela de tempo podia ser preenchida com o quê? Com as aparições, a qual nós lemos em Atos 1:3. O interessante, vamos lá para Atos 1:3 novamente? Quando ele apareceu, diz o seguinte o texto: os quais também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis. Aí diz mais, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Agora volte para Lucas 24, 51. O que é que diz Lucas 24, 51? Vamos ler. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Veja que interessante, no versículo 50 nós observamos que dá-se a entender que tem uma janela de tempo, que poderia ser preenchida com as aparições, conforme nós relemos Atos 1:3. Agora, se você observar no versículo 51, veja que interessante o versículo de número 51, que o próprio autor, ou seja, Lucas, não usa a palavra naquele mesmo dia. Porque muitas pessoas dizem, irmãos, Lucas 24, 51 diz que Jesus subiu aos céus no mesmo dia, já Atos 1:3, que é também do mesmo autor Lucas, usa até uma expressão, né, muda o tom de voz, uma voz agressiva, aí diz, é uma contradição. Veja, nós lemos o texto, e aconteceu que abençoando, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Não fala aqui que foi o mesmo dia, fala. Busque várias traduções, busque nos originais, os textos mais próximos dos originais, que não tem os originais, mas os textos mais próximos não diz que foi no mesmo dia. O interessante é que
quando nós analisamos, amados irmãos, os textos sagrados, no que se refere aqui a Lucas 24, 51 e Atos 1:3, os textos não se anulam quando vimos o contexto. Então eu falei, o interessante é analisar sempre o contexto, mas nem se deixássemos de lado o contexto e analisássemos só os versículos 24, 51 e Atos 1:3, nós podemos observar que eles não se anulam, mas se complementam, ou seja, se completam. Então veja, Lucas, ele apresenta o retrato final, ou seja, a parte gloriosa quando Jesus foi elevado aos céus. Já Atos apresenta aqui durante os 40 dias os ensinamentos aos quais Jesus ainda trouxe naquele período de tempo. Veja a parte final do texto, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então ele deu aqui ainda alguns ensinamentos. Numa parte ele resiste à parte gloriosa, a parte principal, e na outra ele foca na questão que diz que tem provas infalíveis, que ele foi visto por muitas pessoas, e falando das coisas concernentes ao reino dos céus, ou seja, alguns ensinamentos aos quais Jesus também deu nesse período, melhor falando, de tempo. Então os textos, existe aqui uma harmonização textual. Então muitos escritores, irmãos, escrevem, tem sua própria perspectiva, seus estilos. Então a Bíblia é um livro divino, porém humano, divino que a palavra foi inspirada por Deus, veio do próprio Deus, humano que foi o próprio homem que escreveu. Então ele tem seu estilo, tem suas perspectivas, porém todo o texto está sob o crivo da inspiração divina. Então podemos concluir que Lucas deu o resumo do evento. Ele só resumiu aquele evento ali em Lucas 24, 41. Aí quando chega em Atos capítulo 1, verso 3, ele dá mais detalhes. Ou seja, resumir um evento não significa que ele está errado. Você, por acaso, nunca resumiu algo para falar para alguém? Significa porque você resumiu ou omitiu um detalhe que você está errado? Então, irmão, muitas das vezes as questões das contradições bíblicas que as pessoas afirmam que existam são questões de mal entendidos. E eu vos falei, interpretações fora do contexto. É de extrema importância analisar o contexto, mas nesse caso aqui é tão simples que só analisando os textos observamos que Lucas não falou em 24, 51, que foi no mesmo dia. Apenas ele narrou a parte principal, a parte gloriosa, a parte central da mensagem. Já quando chega em Atos 1:3, na continuidade dos seus escritos, ele dá mais detalhes específicos. Então observamos que os textos não se anulam, mas se complementam. Existe uma harmonização textual quando nós lemos os textos. E quando analisamos o contexto, é que temos certeza absoluta que não há aqui contradição. Um focou numa parte principal e no outro texto ele foca uma parte mais detalhada, podemos assim dizer. Quais são suas dúvidas, suas sugestões? Deixa aqui na barra de comentários, interaja conosco aqui no canal. É um prazer ter a vossa interação. Obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos, obrigado por toda oração, obrigado pelas críticas. Vos agradeço de todo o coração. Então eu tenho aqui vários textos, olha, vários textos sim citamos, mas tenho vários vídeos organizados em playlists, então assista lá. Eu tenho certeza que existe algum tema que vai falar ao teu coração, nos ajuda essa missão tão importante que é pregar a palavra do Senhor. Um forte abraço, que Deus te abençoe.